Boa tarde a todos, prazer estar aqui mais uma vez, estamos nós juntos, pelo menos nesse momento virtual aqui, para compartilhar, né, os ensinamentos da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre fundamentos, né? Acho que todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo sabe, né? Geralmente quem já construiu alguma coisa sabe que o fundamento, o alicerce de uma construção, ela é, sem dúvida nenhuma, né? Você pode perguntar isso para qualquer engenheiro no mundo, sem dúvida nenhuma, a fundação é a parte mais importante da construção de um edifício, né? Sem uma boa fundação, sem um bom alicerce, sem se avaliar com cuidado o terreno no qual se constrói e sem fazer um projeto, né, de colunas que sejam fincadas nesse terreno firme de forma cuidadosa, o que pode acontecer é a casa cair, o edifício que você está construindo vem abaixo. Eu lembro quando construí minha casa, o terreno onde eu construí a minha casa era um terreno que tinha muita água no subsolo, no solo do terreno. E eu lembro que quando fui acertar lá, né, as fundações, o rapaz disse para mim, olha, para a gente poder passar a camada de terreno mais argiloso, né, mais barrento, nós vamos precisar fazer furos de pelo menos 7, 8 metros, né? Então isso evidentemente deixou a construção da casa um pouco mais cara, mas era o que precisava ser feito, porque sem uma boa fundação, com o tempo o terreno se movimenta e as paredes começam a rachar, as colunas começam a ficar comprometidas e aí a casa pode vir abaixo, ou seja, a casa pode desabar. E o Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 6, do verso 46 até o verso 49, né, para você que quer acompanhar, ele vai falar para a gente a respeito dos fundamentos. Então, o que a gente encontra escrito lá, né? Lucas 6, de 46 a 49, ele vai dizer assim: porque vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo, né? Jesus está perguntando, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Por quê? Porque estava bem construída, bem alicerçada, bem fundamentada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão arenoso, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, talvez você diga, bom, eu não sou engenheiro, eu não construo casas, no que isso me diz respeito? Bom, isso te diz respeito porque todos nós construímos a nossa vida, nós construímos relacionamentos, nós construímos casamentos, nós construímos a educação dos nossos filhos, nós construímos uma carreira profissional, ou seja, nós temos planos e projetos que nós trabalhamos para que eles se concretizem. Então, nós construímos, não é? São os nossos projetos e os nossos sonhos. E um fato inegável é que ninguém constrói para mim, ninguém constrói para você, é você que constrói. Então,
Isso faz de você uma pessoa responsável no tocante às escolhas que você vai fazer para a construção dos seus projetos, sejam eles quais forem, né? Então, o próprio Senhor Jesus, aqui no texto que nós lemos, ele vai dizer que podemos escolher, né? É livre essa escolha. Podemos escolher construir com alicerce e sem alicerce. Vocês viram no texto aqui, ó, que o primeiro construtor construiu a casa, verso 48, cavou fundo e colocou alicerces na rocha, né? E o segundo não, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa direto no chão, sem alicerce, sem fundação, né? Então, o que o texto diz é que há uma escolha. Eu posso construir a minha vida, eu posso fundamentar os meus projetos de maneira adequada, com um bom alicerce num bom terreno, ou posso colocar todos os meus sonhos e os meus projetos num terreno arenoso e sem alicerce. Por que eu falo de terreno arenoso? Porque esse texto foi escrito na Palestina, né? Que é uma região desértica, de muitos desertos, né? Embora tenha bastante vegetação, é uma geografia de deserto, muita areia, né? Então não é um chão adequado para se construir, mas, olha que interessante, não é um chão adequado para se construir, mas há quem, né, construa nele. Então Jesus está chamando a nossa atenção para a responsabilidade que a gente tem no tocante a como nós erguemos, como nós construímos a nossa vida, né? E ele vai dizer o seguinte, né? No texto Jesus vai dizer que aquele que constrói na rocha, que tem o trabalho de fazer alicerces profundos, é chamado de prudente. E aquele que constrói em qualquer lugar, sem muita preocupação, e que não se dá, né, ao trabalho de escolher adequadamente, de fazer uma boa fundação, a esses ele chama então de insensatos. E é evidente, né, gente? Essa palavra está falando de mim, de você. Eu sou o prudente, ou eu sou o insensato. Você é o prudente, ou você é o insensato, insensata. E você precisa avaliar isso. O texto não está aqui na palavra, na Bíblia, de brincadeira. É um texto que pede que a gente medite um pouco sobre isso. Quem sou eu? Eu sou a pessoa prudente? Eu sou a pessoa imprudente, né? Eu sou a pessoa prudente, eu sou a pessoa insensata, né? Eu sou o sensato, eu sou o insensato, né? E o Senhor Jesus fala um pouco, quem é o prudente, né? O prudente, ele é aquele que ouve, né? A palavra, vamos lá no texto. O prudente, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Então, ó, 3 passos. Vem a mim, ouve as minhas palavras, verso 47, e as pratica. Esse é o prudente, na opinião de Jesus, é aquele que vai a ele, né, que o busca, é aquele que ouve e é aquilo que pratica o que ele aprendeu do mestre. Então, Jesus é o mestre. Eu vou até o mestre, eu ouço o mestre e eu pratico o que ele ensinou. A esse, Jesus chama então de prudente. E Jesus compara essa pessoa a um construtor que na hora de edificar a sua casa, na hora de edificar os seus projetos de vida, esse prudente, ele com base, vamos prestar atenção nisso, com base no que o Senhor Jesus ensinou, né? Porque ele não só ouve o que Jesus ensinou, ele pratica o que Jesus ensinou.
Então, com base no que Jesus ensinou, ele coloca em prática na vida dele uma maneira melhor e mais adequada de edificar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. E o Senhor Jesus vai dizer então que a característica do prudente é que ele escolhe o lugar com discernimento, ou seja, ele tem um esclarecimento, ele tem uma sabedoria e um discernimento apropriado para escolher um lugar adequado para a sua construção. A outra coisa que chama atenção na vida do prudente é que o prudente cava fundo. Olha lá, está escrito aqui, ó, né? No verso 48. Ele cavou fundo. Vamos interpretar isso aqui. O que é o cavou fundo? O prudente, ele não tem medo de trabalho duro. Ele não tem... O prudente, ele não tem preocupação de que ele vai ter que gastar mais tempo do que os outros para construir a sua casa. Não, ele toma tempo, ele cava fundo, ou seja, ele se dá o trabalho. Gente, é evidente, né? Cavar uma rocha, cavar a areia é muito mais fácil do que você fazer um furo numa rocha. Tentem imaginar esse trabalho. O que é fazer um buraco na areia, o que é fazer um buraco numa pedra. Pensem um pouco, né? Olha a diferença do trabalho. Então, né, na areia a gente vai lá e faz com o pé nas costas, é rapidinho e pronto, né? Acabou, já fez lá a fundação que precisaria fazer. Na rocha vai levar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho. Machuca as mãos. Então existe um trabalho a ser feito, mas o prudente, ele não tem medo desse trabalho, porque ele entende a importância desse trabalho, ele entende porque ele vai gastar mais tempo nessa fundação. Então, na opinião do próprio prudente, o prudente, ele não acha que ele está perdendo tempo. Muito pelo contrário, o prudente sabe que aquele trabalho que ele está fazendo vai reverter em bênçãos para o futuro, vai redundar em segurança para o futuro, vai redundar em estabilidade para o futuro, vai prepará-lo para enfrentar as tempestades que porventura venham a se abater sobre aquilo que ele constrói. Então, o insensato está preocupado em fazer logo e fazer fácil. O prudente não. O prudente, ele entende, né, que o trabalho duro, que o fazer as coisas do jeito certo, da maneira correta, é que vão garantir a ele estabilidade, segurança, né, e capacidade de enfrentamento das tempestades da vida, tá? Então, vamos lá. O que o prudente tem de diferente do insensato? O insensato, ele também vai ao mestre, ouve o mestre, mas o insensato não pratica o que ele aprendeu com o mestre. O prudente não, ele pratica. Então, ele usa a sabedoria que ele aprendeu, né? E não tem medo do trabalho duro, né? E é isso que vai fazer com que a vida do prudente seja uma vida não isenta de tempestades, mas à prova de tempestades. Ou seja, as tempestades podem vir sobre a vida do prudente, mas o prudente não será abalado, ele não será destruído, ele não será desalojado, a vida dele não vai desabar sobre a cabeça dele na primeira tempestade. É essa a segurança que ele tem. Quem é o insensato nessas duas figuras que Jesus coloca? Primeiro a gente precisa entender que insensato é alguém sem bom senso. Por isso que ele é insensato, ele não tem sensatez. Ele não tem cuidado, sabedoria, né?
Então é uma pessoa sem discernimento, é uma pessoa sem prudência, é uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito, que não para pensar que a vida pode mudar de repente. Deixa eu explicar para vocês. Jesus está falando isso para o povo da Palestina, e o povo daquela época sabia do seguinte, né? Como a terra de Israel ali era uma região desértica, então num período do ano tinha um rio que corre dentro de um canal, né? Durante o tempo. Quando chega a época da seca, para a chuva, né? Tem a seca, o que acontece? Aquele rio seca, né? Ele vai ficar seco até começar a chover de novo. Então o que algumas pessoas faziam, alguns nômades faziam? Chegavam ali na beira daquele canal, né? Sabiam que ali ia ter um fiozinho de água e viam aquela parte de areia limpinha, né? Que era o leito do rio, e iam ali e construíam suas casas, sem se preocupar com o fato de que na estação das chuvas, né, do degelo, o rio voltaria ao seu estado normal, né? As águas subiriam e devastariam com tudo. É por isso que Jesus está falando desse jeito. Por quê? Porque o povo daquela época entendia o que Jesus está falando. Eles entendiam que Jesus estava dizendo que tem muita gente descuidada com a vida, insensato, que vai lá e constrói a casa na areia do leito do rio. Por quê? Porque pensa assim, aqui vai ter uma água fácil de pegar, não vou precisar andar muito para pegar uma água, né? Para lavar as coisas, para cozinhar, e esse terreno já está limpinho, né? Olha que areia limpinha. Então o insensato, o descuidado, o imprudente, o relaxado com a vida, ele fazia isso. É essa a comparação que Jesus está fazendo. Enquanto isso, aquele que era prudente, o prudente ele se antecipava, né? O prudente ele sabia que mais hora menos hora, na estação das chuvas, as águas voltariam a subir e podiam levar tudo que tivesse no caminho. Então o que ele faz? Ele vai construir um pouco mais longe, mas ele vai construir num terreno mais firme, ele vai fazer uma fundação, porque vai que tem uma inundação, né? Que o rio suba além da calha normal do rio, ele tem uma boa fundação para a casa aguentar. Então, o insensato é esse, é o descuidado com a vida. E a gente não pode ser descuidado com a vida, gente. A gente não pode ser relaxado com a vida. Eu sempre falo isso para vocês, né? A gente não pode achar que a vida vai ser o que a gente quer que ela seja. A vida tem seu curso, gente. A gente precisa respeitar a vida, a gente precisa ter humildade diante da vida. A gente precisa ter prudência diante da vida, né? Então, não levem a vida de maneira descuidada, de maneira atrapalhada. Não se deixem enganar pelo fácil, né? Pelo cômodo. Não. Olhem para a vida com bom senso, né? E isso não está sendo cobrado de você como se você tivesse obrigação de saber tudo. Não, vamos lembrar o que o texto diz. Quem é o prudente? O prudente vai ao mestre, ouve o mestre e pratica o que o mestre ensinou. Quem é o insensato? Olha o insensato. Vai ao mestre, ouve as mesmas palavras que o prudente ouviu, mas ele não faz o quê? Ele não as pratica. Ele não põe em prática, tá? Então a gente precisa entender que nenhum dos dois teve falta de informação. O que diferencia os dois é que com a mesma informação, um coloca isso em prática e o outro não, o outro desdenha. O outro fala, imagina, né? Não é nada disso. O insensato, ele ouve o que o mestre ensina, ele entende o que o mestre está falando, mas ele acha complicado, ele acha difícil, ele acha que pôr aquilo em prática não vai ser fácil, né? Então, o imprudente, ele está ouvindo o mestre falar e está dizendo dentro dele assim, como assim amar os inimigos? Isso não faz sentido.
Como assim, né? Ser uma pessoa honesta e não mentir? Nesse mundo todo mundo é desonesto, todo mundo mente. Por que só eu tenho que ser assim, né? Como assim escolher o caminho estreito? Ninguém é burro de fazer isso. A gente vai escolher um caminho largo, mais fácil, mais tranquilo, né? Então, no fundo, é como se o insensato estivesse dizendo assim: como assim cavar na rocha? Se cavar na areia é muito mais fácil. Percebem a diferença dos dois? Os dois vão ao mesmo mestre, ouvem as mesmas palavras, mas um põe em prática. Um bota fé naquelas palavras, acredita naquelas palavras. Mesmo que ele ache difícil, ele diz: eu vou fazer. É difícil, mas eu vou fazer porque eu confio no que o mestre está dizendo, e o que o mestre está dizendo é bom para mim. O que o mestre está dizendo me cura, me salva, me protege, me dá guarida, vai me livrar do mal. Então, o prudente, ele não tem problema com o fato de que aquilo que o mestre ensina é difícil. Tá, é difícil, mas ele faz. Cavar na rocha é mais difícil? É, mas ele vai e faz. É na rocha que tem que construir, é na rocha que eu vou construir, não tem conversa. Não tem conversa, é na rocha que eu vou construir. O insensato já não, né? O insensato já fica lá no coração dele: ah, mas isso é muito difícil, ah, mas isso é muito complicado, ah, mas ninguém faz assim, ah, não, mas comigo não vai dar errado, né? A gente sempre, os adolescentes, os jovens têm muita mania disso, né? Os pais, as mães falam: olha, cuidado com isso. E o adolescente fala assim: não, mãe, isso comigo não vai acontecer. Olha, filho, mas já aconteceu com... Ah, mãe, mas comigo não vai acontecer. E o insensato, gente, ele age feito uma criança. O insensato, ele é muito infantil, né? Ele não é maduro. Então, o insensato, ele está dizendo: ah, não, mas isso acontece com os outros, comigo não vai acontecer, né? E o fato é que acontece, né? Então, o insensato, ele não vê a vida em perspectiva. O insensato olha só para o agora, para o que ele quer agora, e para o fato de que ele quer aquilo fácil, rápido, ele precisa desfrutar daquilo agora, né? Então ele não vê a vida em perspectiva. O prudente, como eu disse para vocês, ele vê a vida em perspectiva. O prudente sabe que no leito de um rio, uma hora a água vai voltar a fluir. Se as chuvas forem fortes, a água volta e volta forte. Então o prudente, ele vê a vida em perspectiva, ele olha lá na frente, né? Por quê? Porque o mestre já disse para ele, o mestre disse para ele assim: olha, por que construir na rocha com um bom fundamento? Porque as tempestades virão, né? É normal que a vida tenha tempestades, as tempestades virão. E aí, você vai estar preparado? Aí o prudente pensa: ô mestre, essa palavra foi boa, isso aí iluminou a minha mente, mestre, né? O senhor tem razão, as tempestades vêm, eu já vi isso acontecer com muita gente, eu sei que vai acontecer comigo também. Então isso que o senhor está falando, olha, veio bem a calhar, isso é importante, né? Obrigado, mestre, por esse ensino, por essa sabedoria. E é isso, gente. Então, Deus, o Senhor Jesus, vivendo em nós, iluminando a nossa mente, ilumina para quê? Para que a gente tenha essa atitude do prudente, para que a gente olhe para ele e diga: ô mestre, obrigado por essa dica, obrigado por esse discernimento, obrigado por esse esclarecimento. E aí você coloca em prática. Porque não adianta dizer para o senhor: ô mestre, obrigado, hein? Essa dica aí foi da hora. E aí você vira as costas e faz diferente do que ele ensinou. Então, de que adianta a gente ter a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, se a gente vai desprezar essa voz? Então é melhor que ela não esteja ali, na verdade. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito se ausenta quando ele não é ouvido, quando ele não é acatado. Para quê? Para que vai ficar ali falando com você, se você já está disposto a não ouvir, a não acatar o que o Espírito Santo está dizendo para você? Então, o insensato, ele não vê a vida em perspectiva, né? Ele despreza a sabedoria do eterno. E o insensato, no fim das contas, é o insensato mesmo que investe na sua própria ruína. Olha que terrível isso.
Então, quando alguns planos, projetos de vida fracassam, a gente precisa parar e fazer o seguinte questionamento: será que não foi culpa minha isso? Será que eu não estou sendo muito cabeçudo, muito turrão? Será que eu não estou querendo que as coisas sejam do meu jeito só, né? Eu acho que a única solução é a do meu jeito. Então, a ruína que sobrevém sobre a vida do insensato, a gente pode dizer que é uma ruína construída pelas próprias mãos do insensato. Porque é o insensato que vai cavar na areia. É o insensato que decide fazer uma casa sem um alicerce, como diz esse texto. Então, a ruína sobrevém, a vida desaba, né, sobre o insensato, e na imensa maioria das vezes é culpa dele mesmo, né? Muitas vezes o que o texto está dizendo é o insensato que, no fim das contas, constrói a própria ruína. Porque ele despreza o discernimento, ele despreza o trabalho duro, e aí quando as tempestades chegam, porque elas chegarão na vida de todos nós, tudo desaba, tudo vem abaixo. E o insensato, muitas vezes, né, erroneamente, vai ficar perguntando assim: ai Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por isso que eu estou dizendo para você que cabe um questionamento na nossa vida com base nessa palavra. Será que eu tenho agido de forma insensata? Será que eu tenho agido com insensatez? Será que não sou eu mesmo que tenho construído minhas ruínas, meus fracassos, né? Meus projetos que desabam sobre a minha cabeça, sejam eles de que ordem for, né? Pense em qualquer projeto, qualquer sonho para a vida. E pare e se pergunte: será que não sou eu mesmo que estou construindo a minha ruína? Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte: as tempestades são condições normais da vida, gente. A gente que mora em Campinas tem enfrentado muitas tempestades, né? Esses dias. Então, tempestade é uma coisa normal, de certa forma até desejável, né? As tempestades trazem transtornos, mas elas são as que regam o chão, são elas que garantem que o alimento estará nas nossas mesas quando nós precisarmos, que os animais não vão morrer de sede. Ou seja, as tempestades são condições normais da vida, vêm para todos nós, né? O que não é normal, gente? O que não é normal é nós vermos os nossos sonhos, os nossos planejamentos, os nossos projetos irem por água abaixo toda vez que tem uma tempestade, né? Então, a cada tempestade, a gente é obrigado a enfrentar uma derrota, é obrigado a começar a construir tudo de novo. Isso não é normal. O que é o normal? O normal é a condição que a gente vive hoje aqui na cidade, né, de Campinas. Então tem uma chuva forte, mas a sua casa não desaba e vai embora. Por quê? Porque a sua casa foi construída por um engenheiro, por alguém que estudou, por alguém que calculou bem o alicerce. O prédio que você mora não desaba porque tem uma boa fundação. Então a fundação é o que sustenta a edificação. É a fundação que é o principal da construção. Você pode ter o prédio mais lindo do mundo, se ele for construído sobre um terreno inadequado, ele vai desabar. Quem conhece a cidade de Santos sabe, né, que a cidade de Santos tem vários edifícios que são inclinados. Por quê? Porque o terreno da cidade de Santos é um terreno que exige uma fundação muito bem cuidada e bem preparada para o prédio não entortar. Então, construções antigas que foram feitas sem o devido cuidado tendem, às vezes, a sofrer inclinação. Aí o que acontece? Aí o pessoal do prédio tem que gastar uma fortuna de dinheiro para contratar uma empresa de engenharia que vai injetar concreto no subsolo e procurar realinhar o edifício, ou seja, um custo muito alto. Então, é o seguinte: pare para se perguntar, né, qual é o fundamento. Você está construindo a sua vida na rocha, e quem é a rocha, né? A rocha é a palavra de Jesus, são os ensinamentos de Jesus, né?
Construa a sua vida sobre essa rocha, as palavras, os ensinamentos do Senhor Jesus, né? Porque é isso que vai garantir a sua vida, um futuro seguro. Vai garantir a você o seguinte: você vai enfrentar tempestades como todos nós enfrentamos, mas a sua edificação não será derrubada. A sua edificação estará lá depois da tempestade, da assustadora tempestade. A sua edificação estará lá, em pé, sólida, firme. Ou seja, isso é um símbolo de vida com paz, de vida com segurança. Não há tempestade, por maior que seja, que possa assombrar um edifício edificado sobre boa fundação, né? E trazendo para as nossas vidas, né? Não há vida que precise se amedrontar diante das tempestades, se essa vida estiver fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Então pensem nisso, meditem nessa palavra, examinem-se a si mesmos, né? A palavra é boa para nos ajudar nesse sentido de que a gente se examine a si mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Vamos continuar juntos lá no grupo. Então, como eu disse a vocês, às vezes não estou escrevendo lá todo dia, toda hora, porque sempre alguém está postando alguma coisa, mas eu estou atento, estou lendo tudo, tenho orado pelos pedidos, então eu oro, né? Vocês sabem que eu oro em qualquer lugar, então eu estou andando, dirigindo, fazendo qualquer coisa, eu estou orando, e eu lembro do seu pedido lá. Vamos nos manter unidos, perguntem uns dos outros, cuidem uns dos outros, sejam pastorais também nesse sentido. Sentiu falta de alguém? Pergunta, né? Por exemplo, essa semana eu senti falta da Lourdinha, eu fui lá, ô Lourdinha, e aí a Fátima falou pra gente que a Lourdinha estava sem celular, mas a Lourdinha já voltou, né? Então, graças a Deus aí, a gente precisa cuidar uns dos outros. Então, vamos cuidar uns dos outros, né? Principalmente dos que estão mais isolados. E o grupo do Zap lá serve para a gente perfeitamente nesse sentido, para a gente saber como nós estamos, se está todo mundo bem, se alguém está tendo alguma necessidade, tá bom? Então, desejo a todos vocês uma boa semana, regada de paz, regada de prosperidade, de saúde, de proteção contra essa enfermidade que nós enfrentamos. E graças a Deus, porque a gente já tem aí, né, uma esperança com relação às vacinas. Eu como pastor, né, vou dar o exemplo. Então, assim que a vacina sair, que eu estiver, né, no meu tempo correto de tomar, né, porque o pessoal da saúde, os idosos vão tomar primeiro. Então, no tempo apropriado, eu estarei lá para tomar as vacinas, todas essas que foram aprovadas. Se qualquer uma dessas que for aprovada, eu estarei lá para tomar, tá bom? E façam o mesmo quando possível, levem os idosos de casa para vacinar o quanto antes, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, obrigado por esse amor que transborda das linhas da Tua palavra. Toda vez que a gente se debruça sobre um texto bíblico, a gente percebe o amor do Senhor pelas nossas vidas transbordando desse texto. No texto de hoje, transbordou esse amor em forma de preocupação, de zelo, de cuidado, pela maneira como nós edificamos a nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Obrigado por esse texto, obrigado por essa inspiração. Obrigado porque o Senhor pode ser o fundamento sólido para edificarmos as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor dispensado a cada um de nós. Quero agradecer também, ó Deus, por todos aqueles que de coração agradecido estão fazendo hoje as suas ofertas, dando seus dízimos com fidelidade, em obediência à Tua palavra, estão cumprindo aquilo que o Senhor pediu a cada um de nós, quando o Senhor nos ensina a sermos pessoas mais generosas, mais agradecidas e não preocupadas e apegadas ao dinheiro como a única solução para a vida.
Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um desses que vai fazer a sua oferta, que já fez a sua oferta, que deu com fidelidade o seu dízimo. Que não falte, ó Deus, um alfinete na vida dessas pessoas. Que elas tenham, como diz a tua palavra, supridas todas as suas necessidades em nome de Jesus. É isso que a tua palavra diz, é nisso que nós cremos, né? Que quanto mais generosos nós formos, mais nós vamos receber. Nos ajuda a sermos generosos. Que o nosso coração seja tomado, Deus, de generosidade e de bondade. Dá-nos uma semana debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Se tem uma coisa que nós aqui como igreja confiamos é na proteção do Senhor. O Senhor é a suprema proteção. E é tão gostoso a gente poder começar a semana sabendo que nós estamos vivendo a nossa semana debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. Porque o Senhor é aquele que pode nos livrar de todos os males. Então, guarda as nossas vidas, livra-nos dos perigos dessa vida, livra-nos dos homens maus, das pessoas mal intencionadas. Que o Senhor se oponha contra toda injustiça levantada contra as nossas vidas e que o Senhor continue nos ajudando a termos a sabedoria e o discernimento necessário para sermos provedores dos nossos lares, das nossas vidas, podemos arcar com as nossas responsabilidades, com as nossas contas, com o sustento dos nossos lares. Nos abençoa nesse sentido, Pai, te peço em nome de Jesus. Livra-nos do inimigo das nossas almas também. E nos conduz em vitória, nos conduz em segurança, nos conduz em paz, na medida em que nós nos aproximamos do Senhor, ouvimos a Tua palavra e a colocamos em prática. É isso que nós pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus, e pedimos para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor Jesus sejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Gente, um abraço, tá? Aproveitem a mensagem, a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço, boa semana a todos. Deus abençoe.